Hi guys, how are you? I'm Teacher Christian e vocês estão assistindo a videoaula number 5 dos 8º anos da disciplina de Língua Inglesa do Colégio Monjolo. Então o que a gente vai ver nessa videoaula aqui? Nós vamos recordar como é que funciona o Present Progressive, ok? Também vamos rever aqui os Possessive Pronouns que nós estudamos em sala. Vamos fazer uma revisão dos countable e dos uncountable nouns e, consequentemente, o how many e o how much, tá certo? E, finalmente, vamos terminar com o simple past. Então, pessoal, o primeiro tema que apareceu ali naquela listinha que eu coloquei para vocês é o Present Progressive. Rapidamente aqui para vocês lembrarem, não tem nenhuma novidade. Present Progressive ou Present Continuous, ok? São a mesma coisa, alright? É um tempo que existe no inglês, que é uma estrutura que existe no inglês, para nós falarmos de alguma coisa que está acontecendo agora, neste momento, ok? E aí o teacher passou para vocês na sala de aula a estrutura básica, como se fosse uma formulazinha mágica aí para vocês seguirem, para saberem como usar esse Present Progressive da maneira correta. Então, qual seria essa fórmula mágica? Está aqui no quadro. Subject, que é o sujeito da frase, né? I, you, he, she, it. Pode ser um nome próprio, pode ser um objeto, pode ser qualquer coisa. O sujeito da frase. Mais o verbo to be, que é o verbo ser e estar. In the present. E aí vamos lá, vamos lembrar comigo o verbo to be aqui. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Ok? Muito importante lembrar do verbo to be. E esse verbo to be vai ser seguido de outro verbo, de uma ação que eu estou fazendo. Então esse verbo tem que ter o ing, o ing, que é o que significa de fato esse ando, endo e indo, do gerúndio, né? Fazendo, trabalhando, comendo, bebendo e assim por diante. Então, como é que eu uso essa estrutura aqui? Vamos pegar alguns casos assim verdadeiros para nós. Por exemplo, aqui, ó. I am teaching English. I am teaching English. Eu estou ensinando inglês. Não é algo que eu estou fazendo agora, nesse momento? Por isso que eu usei o present progressive. Notem, verbo to be é o sujeito, verbo to be e um verbo com ing. Ok? Sempre essa estrutura que o teacher apresentou para vocês. Se eu quero fazer uma frase negativa, lembrem-se, o verbo to be é o próprio auxiliar, é ele que transforma a frase em negativa, é ele que transforma a frase em interrogativa. Então, no negativo, por exemplo, no caso de vocês, you aren't sleeping. You aren't sleeping. Vocês não estão dormindo. Pelo menos eu espero que não, né? Vocês não estão dormindo, algo que está acontecendo agora. Olha aqui, ó, sujeito, verbo to be e o verbo com ing, ok? Se eu quisesse fazer uma pergunta, o verbo to be vem na frente. Então, por exemplo, is your mom working? Is your mom working? Sua mãe está trabalhando? Vejam que o verbo to be veio na frente do sujeito aqui para fazer a pergunta. Então, a gente junta aquele conhecimento que a gente tinha do verbo to be, mais esse lance aqui do ing, para fechar o nosso pacote, beleza? O próximo assunto, então, que aparecia lá na nossa listinha inicial, seria os possessive pronouns, pessoal. Possessive pronouns, os pronomes possessivos, ok? Nós vimos isso em sala também, vocês estudaram lá no 7º ano. Então, eu coloquei aqui para vocês um quadrinho, ok? Com os possessive pronouns para que vocês lembrem quais são eles, ok? A gente tem aqui, então, os subject pronouns, I, you, he, she, it, we, you e they. Cada subject pronoun tem o seu possessive pronoun correspondente. Então, mine, yours, his, hers, its, ours, yours, theirs. Lembre-se, pessoal, são palavrinhas que indicam posse, indicam de quem alguma coisa é, a quem alguma coisa pertence. Então, meu, seu, dele, dela, ours, nosso, okay, yours, seu e theirs, deles, ok? Quando a gente usa um possessive pronoun numa frase para indicar de quem é alguma coisa, esse cara aqui vai aparecer de duas formas. Ou ele vai aparecer depois do substantivo ao qual eu estou me referindo, ou seja, depois da coisa que pertence a alguém, ou ele vai aparecer substituindo esse substantivo, porque ele é um pronome. Ah, teacher, mas como assim? Coloquei um exemplo que é bem claro aqui para vocês, olha só. A perguntinha é, whose book is this?
Whose significa de quem, então, de quem é este livro, ok? Na hora de responder, eu posso responder assim, ó, this book is hers. Este livro é dela. O que é dela? O livro. Notem que o livro vem antes, ok? E a palavrinha aqui, o possessive, veio depois. Por isso que eu usei o possessive pronoun, ok? Então, os possessive pronouns vêm depois do substantivo ao qual eles se referem ou no lugar. É mais comum a gente usá-lo no lugar do substantivo, como aqui embaixo. Whose book is this? De quem é este livro? It's hers. É dela. O que é dela? O livro. Eu não preciso falar livro de novo para saber que eu estou falando dele, né? Porque já estava na pergunta. Então, eu usei esse pronoun, possessive pronoun aqui, para substituir a palavra book. Tá certo, pessoal? Próximo assunto que apareceu ali, então, para a gente seriam os countable and uncountable nouns, os substantivos contáveis e incontáveis. Substantivos contáveis são aqueles que eu posso contar, ok? Substantivos incontáveis são aqueles que eu não posso contar. A única coisa que vocês precisam prestar atenção é que existem casos aí em que em português o substantivo é contável e em inglês ele é incontável. Mas essas são as exceções. A gente não vai se preocupar com as exceções agora. Vamos pegar a regrinha geral. Então eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, ligados aí com esse nosso momento que nós estamos passando aí de estudos em casa e tudo mais, né? Então aqui a gente tem alguns substantivos contáveis. Computer, vocês estão usando computer, né? Computer, computers. Book, vocês estão usando o livro de vocês. Book, books. Pencil, estão usando o lápis de vocês, não é? Pencil, pencils. Eraser, borracha, erasers. Então, esses caras aqui são contáveis, eu posso contá-los, ok? Agora, aqui a gente tem alguns substantivos incontáveis, também relacionados de certa forma aí à nossa realidade atual. Então, a gente tem lá water, água. Todos os líquidos são incontáveis, pessoal, lembrem disso. Não existe waters, ok? Muito importante, né? Garanto que vocês têm uma garrafinha de água aí com vocês, né? Light, que é a luz. Tem como contar a luz? Aqui eu coloquei a palavrinha money. Money eu sempre gosto de usar nos exemplos porque em português às vezes as pessoas confundem money com dinheiro com moeda. Moeda é contável, né? Real, dólar, peso, guarani e tudo mais. Agora, a palavra dinheiro, money, não tem plural. É incontável, não existe monies, ok? E finalmente algo que todos nós temos que ter tido ultimamente aí, né? Temos que praticar, afinal de contas a gente está numa situação diferente, né? Patience, paciência. Paciência é um substantivo, e é um substantivo incontável, né? Ele é abstrato, então não tem como a gente contar patience, alright? Então, essa parte aqui é fundamental porque a gente vai ver agora na continuação desse vídeo. Let's go? Conhecer, então, esses countable e uncountable nouns vai nos ajudar, na verdade, né, a saber usar corretamente o how many e o how much, ok? Remember, guys, how many, quantos ou quantas, ok? Uso para pedir uma quantidade, ok? How much, quanto ou quanta. A única diferença entre eles é que nós usamos o how many para os substantivos contáveis e o how much para os incontáveis. Opa, falhou minha voz. Incontáveis, ok? Então, o primeiro exemplo que o teacher colocou aqui é o seguinte, ó. How many dogs do you have? Quantos cachorros você tem? Vejam, dogs, plural, substantivo contável, certo? Então, eu uso o how many. Na hora de responder, eu tenho várias formas. Eu posso falar assim, I have 2 dogs, porque ele é um substantivo contável, então eu posso usar um número para responder. Ou ainda eu posso responder com outras palavrinhas. Por exemplo, I have a lot of dogs. A lot of, muitos ou muitas. I have lots of dogs. Lots of, muitos ou muitas. São sinônimas essas expressões aqui, ok? Por que elas existem? Porque lembrem-se, pessoal, eu não utilizo o many nas frases positivas, ok? Então, a lot of e o lots of preenchem esse espaço ali do many quando eu quero falar muitos ou muitas em frases positivas. Ou então, I have a few dogs. Eu tenho poucos cachorros, ok? Então, quando eu tenho um substantivo contável, eu posso responder usando um number, posso responder usando a lot of ou lots of, muitos ou muitas, e posso responder usando a few, poucos ou poucas, ok? Agora, se o substantivo é incontável, as palavras mudam, ok? Então, a gente tem aqui, ó, how much money do you have?
Quanto dinheiro você tem? Veja, money já é incontável, então eu não posso usar o how many mais, eu tenho que usar o how much. How much money do you have? Ok? I have a lot of money. I have lots of money. Eu tenho muito dinheiro. Então, a lot of e lots of, a dica para vocês aí, eu posso utilizar tanto com os incontáveis quanto como... Nossa, o teacher se embaralhou tudo agora. Eu posso usar a lot of e lots of para os substantivos contáveis e incontáveis. Não tem problema nenhum, ok? Também lembrando que o much nós não usamos em frases negativas, ok? Por isso que a gente tem o a lot of e o lots of, alright? E também temos o a little, I have a little money, eu tenho pouco dinheiro, ok? Então a little só com os incontáveis, ok? A few contáveis, a little incontáveis, ok? Notem que eu não coloquei um number aqui, por quê? Como no primeiro caso, né, que eu coloquei o to, porque aqui é incontável, não posso contar esses substantivos, tá certo? Então, pessoal, a questão aqui é bem simples, eu preciso saber quando que o substantivo é contável e quando que ele é incontável, para saber usar corretamente as palavrinhas ali, how many, how much, e aquelas outras palavrinhas das respostas, a little, a few, a lot of, lots of e assim por diante. Acho que ficou bem claro, né? Vamos para o nosso último tema. Bom, pessoal, então a última parte aqui da nossa review trata do simple past, do passado simples que nós estudamos também, revisamos no início do ano, ok? Então eu coloquei de forma bem simples, bem prática para vocês lembrarem aqui. Remember, simple past é usado para falar de situações que aconteceram em um momento específico definido no passado. Ontem, ano passado, na última segunda-feira, no ano passado o teacher já falou, semana passada, enfim... tempos definidos no passado, ok? Lembre-se que em inglês a gente tem dois tipos de verbos. A gente tem os verbos regulares e temos os verbos irregulares. Isso está ligado também com o simple past. Quando eu tenho um verbo regular, ok? Como é que ele fica? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, o auxiliar, aquela palavrinha que eu uso para fazer perguntas no simple past, é o did. Então aqui, ó, did you play soccer yesterday? Vejam o yesterday aqui, é importante esse período de tempo, né? Did you play soccer yesterday? Você jogou futebol ontem? Como eu tenho did, eu não preciso fazer nada no verbo, ok? Quando eu respondo da forma afirmativa, eu passo o verbo para o passado. A gente viu isso em sala. Play é um verbo regular, o passado fica played. Então, yes, I played soccer yesterday. Ok? Played soccer yesterday. Não uso did, coloco o ed no verbo aqui. No negativo, eu vou ter que usar o didn't. E aí eu não preciso mais colocar o verbo no passado, ele volta para sua forma normal. Então, no, I didn't play soccer yesterday. Ok? Positivo, eu uso o verbo no passado. Negativo, o verbo volta ao normal porque eu já usei o didn't. Ok? E quando o verbo for irregular? A única diferença é que os verbos irregulares, cada um deles vai ter uma sua forma específica no passado, mas a forma de usar, a maneira de usar é a mesma. Ok? Olha só. Did she buy a house last year? Ela comprou uma casa no ano passado? Did é o verbo auxiliar do passado, buy fica normal. Na hora de responder positivo, ficaria yes, she bought a house last year. Sim, ela comprou uma casa no passado. Bought é o passado de buy, ok? É um verbo irregular. Quando a frase for positiva, como a gente está vendo aqui, então o verbo fica no passado, assim como played. A diferença é que ele é um pouquinho diferente a maneira que escreve, né? Negativo, no, she didn't buy a house last year. Não, ela não comprou uma casa no ano passado. Vejam, didn't está aqui, auxiliar no negativo, o verbo volta ao normal. Essa é a sacada, é isso que vocês precisam entender, precisam saber fazer, ok? A minha dica para vocês é, estudem os verbos irregulares. Como que eu faço isso, teacher? Peguem lá o livro do 7º ano, peguem o nosso próprio livro ali do 8º, no final a gente tem alguns verbos ali no Simple Past também. Foquem nos irregulares, ok? Porque eles são aqueles que às vezes a gente confunde um pouquinho porque eles ficam diferentes, tá certo, pessoal? Então, para o simulado de vocês, esse é o conteúdo que vocês precisam saber. Eu acho que está bem tranquilo, está bem fácil, vocês têm tempo ainda para poder estudar, não vai ser um grande problema. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o teacher, que eu estou à disposição. E agora é com vocês, pessoal. Bora praticar? Hands on!